Fala galera, beleza? Minha garganta tá meio ruim, mas eu vou fazer a gravação do vídeo. Eu não sei como fazer para ela melhorar rapidamente, então é isso aí que vai ter mesmo, tá? Às vezes eu vou tossir, e aí se eu tossir eu vou fazer isso. Você não ouviu, mas eu mutei o áudio aqui. Vou tentar mutar o áudio sempre que eu for tossir para não ficar incomodando aí vocês, mas se acontecer, aconteceu, é a vida. Aprende a lidar aí com os problemas, tá? O primeiro exercício ele fala pra gente ler o texto. Ele diz assim: a água, se não cuidar, pode acabar. Ao contrário do que parece, a água é um recurso natural esgotável. Estudos sobre o sistema hídrico mundial são unânimes em indicar que, se a média de consumo global não diminuir em curto prazo, nós teremos problemas de escassez. O Brasil, que tem uma parcela significativa de água doce, também está ameaçado. Né? Aí tem a fonte, o Planeta Sustentável. E aí fala assim, ó, nesse trecho: uma das maneiras de se obter a água tratada, que pode ser utilizada na agricultura, é através do processo conhecido como dessalinização. A respeito dos métodos existentes de dessalinização, é incorreto afirmar. Vamos lá, vamos ler uma por uma e vamos ver qual que está incorreto. Um dos possíveis métodos de dessalinização da água do mar é a destilação, um processo de separação em que uma solução líquida é aquecida e os vapores são condensados e coletados. E aqui tudo certo. A água salgada é aquecida e, ao se vaporizar, deixa a maior parte dos sais dissolvidos. Sim, isso aqui está certo. Tá? Isso aqui está correto. Então vamos fazer aqui um sinal em vermelho. Hum, certinho aqui. Ó. Na B ele fala assim: em operações de destilação em grande escala, a exigência de energia é muito alta e é principalmente provida pela queima de combustíveis fósseis. Uma alternativa para ocorrer, desculpa, uma alternativa seria purificar a água usando pequenas unidades de destilação solar, onde a energia necessária para ocorrer o processo de purificação da água do mar é proveniente do sol. Pessoal, isso aqui está correto, não tem nenhum problema em fazer isso. Né? Você separa as usinas de desalinização em regiões menores, abastecidas por energia térmica proveniente do sol, seria algo bem positivo. Na C, outra opção de salinização é a osmose reversa, onde ocorre a passagem de água por uma membrana semipermeável de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada. A água difunde através da membrana, mas o soluto, que são os sais dissolvidos em água, não. Cara, tá certo também. Isso aqui é a definição do que é a osmose reversa, tá? E, ó, o avião passando. Massa, hein? E na D, com o auxílio de energia, a osmose pode ser revertida. E aqui tá certo. Para a osmose reversa acontecer, eu preciso de uma energia aplicada. Pode ser mecânica, pode ser. Na verdade, tem que ser mecânica para aumentar a pressão do sistema. A osmose reversa usa pressão para forçar o movimento da água de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Esse é o erro da questão, pessoal. Não, a gente vai usar a pressão para passar de uma solução de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Deixar o sal e passa só a água. Para usar esse processo de purificação, aplica-se pressão forçando a água a passar pela membrana, deixando o sal e outras impurezas para trás. Só a parte em vermelho aqui, pessoal, essa caixinha em vermelho, aqui está incorreta. Tá? Por isso que a questão certa aqui dessa alternativa, dessa primeira atividade, é a questão D. Vou tossir rapidinho, só um minuto. Estou bem agora. Vamos continuar para 2. Considerando as equações de dissolução do gás carbônico e a equação de formação de íons H+, na água do mar, responda. Então você tem a equação 1 aí, água mais gás carbônico mais ácido carbônico, né? Ou melhor, formando, né, ácido carbônico. Isso aqui está em equilíbrio, né? Porque a gente tem essa seta aqui, a gente sabe que ela indica equilíbrio. E na equação 2, o ácido carbônico vira íon hidrogênio e íon bicarbonato. Ele diz o seguinte, ó: porque o aumento da concentração de gás carbônico pode levar à redução das águas do oceano. Então, só para lembrar, essa redução das águas do oceano, ela indica que vai aumentar a acidez do oceano. Então, a gente tem que responder essa
mais ou menos pensando assim, ó. À medida que eu coloco ácido carbônico nas águas do oceano, eu vou aumentar a quantidade de íons H+ no oceano. E o aumento dessa quantidade de íons vai provocar uma redução do pH, ou seja, vai deixar o oceano mais ácido. A gente pode colocar assim, ó, o aumento da concentração de H2CO3. Concentração a gente pode escrever com duas chaves, assim, dois colchetes, pessoal, em torno da substância, tá? O aumento da concentração de H2CO3 provoca o aumento da concentração de H+, deixando o meio mais ácido, reduzindo seu pH. Lembrando que o pH é uma escala de 1 até 14, coloquei 17 porque eu estava pensando no 7 aqui no meio, onde a metade do pH indica o pH neutro, e do 1 até o 7 a gente tem um pH ácido, do 7 até o 14 um pH básico. Tá? Por isso que eu estou falando que reduzir o pH é a mesma coisa que deixar a solução mais ácida. Quanto mais próximo de 1, mais ácida é a nossa solução, é a nossa substância. Tá? B. Considerando a segunda reação, né? Ou seja, considerando essa reação aqui, ó, apresente a equação da constante de equilíbrio dessa reação. Pô, constante de equilíbrio, pessoal, é aquele Kc, ou KEQ, o que você preferir colocar aí. Ou a gente pode deixar aqui, ó, só K. A constante de equilíbrio é calculada pelo produto elevado ao seu coeficiente dividido pelo reagente, também elevado ao seu coeficiente. Ou seja, essa constante de equilíbrio vai ser concentração do produto. Só tem um produto só. Ou melhor, nesse caso aqui da equação 2, nós temos dois produtos, perdão. H+ e HCO3. Então, vou colocar aqui, ó, concentração dos produtos. Concentração de H+ vezes a concentração de HCO3-. Pronto. O coeficiente dessas duas equações, ó, você vai ver aqui, é 1. Não tem nenhum coeficiente na frente deles. Coeficiente é aquele número grandão que vem aqui na frente da equação para balancear a equação, tá? Nesses dois casos, não tem os números. Tanto no produto quanto no reagente, ó, não tem número. Então significa que é tudo 1. Eu vou levar tudo isso daqui, então, ó, a 1. Por que eu deixei 100 ali no começo? Porque H+ elevado a 1 é só a concentração de H+ mesmo. Então a gente pode omitir quando é 1, tá? Isso dividido pelo nosso reagente. Nosso reagente é a concentração do H2CO3. E é isso, pessoal. Essa é a segunda pergunta aí. Não tem muito segredo, tá? Agora, na questão C, ele pergunta, considerando a equação de equilíbrio que você equacionou, então considerando aquele K igual concentração de H+ vezes a concentração de HCO3 menos dividido pela concentração de H2CO3, calcule a concentração de hidrogênio. Ele quer saber isso aqui, ó. Qual que é a concentração do H+. Ele não dá esse valor, mas ele dá todos os outros. Você vai ter que jogar isso aqui na equação. Então vai ficar como? Ó, o K eu sei que vale 10 a menos 7. Eu vou fazer esse exercício de duas formas. Primeiro, eu vou fazer ele com a notação científica. Vocês vão ver que tem uma facilidade ali. Depois eu faço ele com os valores em decimal mesmo, só para vocês verem a diferença, tá? Então, para descobrir com a notação científica, eu vou descrever, ó, no lugar do K, ele vale 10 a menos 7. Tá aqui, ó, 10 a menos 7. Então, eu vou escrever assim, 10 a menos 7 é igual.
a concentração de H+. É o que eu quero descobrir, então eu vou deixar isso aqui. Ah, quero trocar por X. Pode pôr um X então no lugar se preferir. Eu vou escrever a concentração de H+ mesmo. A concentração do HCO3- é de 10 a menos 3. E a concentração aqui embaixo de H2CO3, que eu não deixei aqui o último colchete, essa concentração aqui, ó, H2CO3, ele passou aqui, ó, 10 a menos 5. Basta resolver essa conta. Para resolver essa conta, o que eu recomendo que você faça? Que você multiplique aqui, ó. Todo número está dividido por 1, tá, pessoal? Então eu posso fazer assim, ó. H+ vezes 10 a menos 3 vezes 1 vai dar isso mesmo, então eu não tenho que mudar aqui. E eu vou escrever, ó, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 7. Por que eu fiz isso? Porque eu vou primeiro organizar a minha conta. Como que eu organizo ela aqui? Ó? Tá vendo que eu tenho 10 a menos 5 vezes 10 a menos 7? Toda vez que você multiplica números com exponencial, que nem está fazendo aqui, você pode somar os expoentes. Então, por exemplo, aqui não tem o que fazer, porque não está no mesmo expoente. Então, eu vou fazer assim, ó, H+. Se eu somar esses expoentes aqui, ó, menos 5 com menos 7, eu vou ter 10 elevado a menos 12. E pronto, galera. Fazendo isso, eu já tenho 10 elevado a menos 12. O 10 elevado a menos 3, o que eu vou fazer com ele? Ó? Concentração de H+. É igual a 10 a menos 12. Vou baixar um pouquinho aqui a tela, só para vocês não ficarem com o meu vídeo atrapalhando a resolução, tá? 10 a menos 12 dividido por 10 elevado a menos 3. O que vai acontecer nisso aqui, pessoal? Ó? Quando eu tenho uma divisão, aqui eu tenho uma divisão entre dois valores exponenciais, né? Dois exponenciais com a mesma base. Então a base é 10 e 10. Eu faço o seguinte, ó. Eu copio a base 10, e eu subtraio os expoentes. Então era menos 12, eu vou subtrair menos 3. Aí tem só que tomar cuidado com o joguinho de sinal, tá? A resposta vai ficar que a concentração do H+ é igual a 10 elevado a menos 9. Beleza? Galera, esse é o primeiro exercício aí que nós temos. O primeiro não, desculpa. É o C do segundo exercício. Só um instante que eu vou tosse de gente saudável, desculpem. Esse é o primeiro exercício com conta que nós temos na prova. Tá? 10 a menos 9 é a concentração de H+, então ela está em mol por litro. Tá? E a partir dessa concentração, nós vamos utilizar ela para responder a questão D. Na questão D, ele pergunta qual que é o pH da solução. pH é menos log da concentração do H+. Como a concentração de H+ é 10 a menos 9, a gente sabe que menos log da concentração de 10 a menos 9 é um pH 9. Aí ele fala assim, ó, considerando que o pH da água do mar tem que estar entre 7,4 e 8,5, essa amostra está adequada para o ambiente marinho? A gente pode responder que a amostra não está adequada ao ambiente marinho. Já é? E aí, respondemos a questão 2, é uma questão longa de se fazer, né? Se você errar a primeira, você erra as outras, mas é uma questão também que ela é fácil de ser feita. Você tem aí uma ordem lógica para ser feita. Talvez a questão de fazer a conta fique um pouco mais complicado, mas não é um grande problema esse exercício, pessoal. É um exercício relativamente tranquilo, tá? Aqui em cima eu não tinha feito o cálculo com os números decimais. Deixa eu fazer também para todo mundo que tiver dificuldade, a gente consegue mostrar como é que faz aqui também.
Então, aqui a diferença é que eu vou ter que ficar fazendo muito zero. 4, 5, 6, 7, igual. Tá certo? 10 a menos 5, não, igual a concentração de H+, vezes 10 a menos 3 é 0,01. 0,01. E 10 a menos 5, que está aqui embaixo, é 0,00001. Aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer exatamente as mesmas operações. Só que nesse caso, você vai ter que multiplicar e dividir esses valores. Tá? Por isso que eu acho mais fácil fazer essa conta utilizando as notações científicas. Se você fizer 0,00001 vezes 0,000001, né, que é 10 a menos 5 vezes 10 a menos 7, cara, só tem 1 para multiplicar aqui, então vai dar 1. E você tem que contar o número de casas que sobraram depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que fazer então 12 casas aqui, ó. A primeira casa é o meu 1, parecendo um 2, então vou fazer ele de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu coloco, quando eu chegar na 12ª casa, coloco 0, eu acho horrível fazer conta assim, mas se for a maneira que você prefere, não tem problema nenhum para mim, tá? Então você vai ter esse valor aí, jogar ele para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Igual a concentração de H+, vezes 0,001. Você vai passar o 001 dividindo isso daqui, você vai ter assim, ó, concentração de H+, é igual a 0,0000000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dividido por 0,001. Pessoal, fazer essa conta, para mim, é mais difícil do que fazer a notação científica. Mas se é a maneira que você consegue fazer, faz por ela. Você vai colocar isso aqui fora da chave, ó, o número de 12 zeros, você vai colocar fora da casa. 12. Dividido por 0,001. O que vai acontecer? Para você começar essa conta aqui, você vai ter que colocar as 12 casas depois da vírgula aqui também. Você vai ter que igualar as casas depois da vírgula. Você vai ter aqui, ó, então, eu tenho 12 casas aqui e eu tinha só 3 aqui, então eu tenho que colocar 9 casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você apaga as vírgulas. Você vai ter que dividir 1 por 1 bilhão. Conta tranquila, né? Conta fácil, todo mundo sabe resolver isso daqui. 1 não dá para dividir por 1 bilhão. O que você vai ter que fazer? Coloca 0, coloca vírgula, coloca 0. 10 não dá para dividir por 1 bilhão. O que você vai ter que fazer? Adicionar um 0, adicionar um 0. E aí você vai ter que fazer isso. E colocando 0 num lado, 0 no outro, 0 no lado, 0 no outro, 0 no lado, 0 no outro. 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem mais um 0 aqui. 8, 9. Aí agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8, na verdade, eu tenho que parar. O que vai acontecer quando você igualar as casas depois da vírgula? Perdão, não deu tempo agora. Vai ser isso aqui, ó. Você vai ter esses zeros todos. 1 bilhão dividido por 1 bilhão vai dar 1. Teu resultado. Aí vai sobrar 0 aqui dentro. Vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mol por litro. Não sei você, mas eu achei isso um porre. Se você não gostou dessa resolução, deixa um comentário, fala, professor, não faz correção em decimal não, vamos só para número, para notação científica. Muito mais fácil, né, gente? Vamos se esforçar aí para não ter que fazer esse monte de conta aí, pelo amor de Deus.
Passando da D, então, vamos para a questão 3. Na questão 3, ele fala assim, ó, suponha que uma solução de água do mar possua concentração de sais aproximadamente igual a 5,85 gramas por litro, ou seja, 5,85 gramas por litro de solução. Eu deixei especificado o significado de cada unidade aí para vocês não se confundirem, tá? Suponha que a água do mar seja formada exclusivamente por NaCl e que a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por mol. Calcule a concentração do sal em mol por litro. Galera, pensa assim, ó. São 5,85 gramas em 1 litro. Se eu descobrir esse valor aqui, ó, em mol, eu vou descobrir quantos mols eu tenho em 1 litro de solução. Então eu vou pegar isso aqui, ó, esse valor, eu vou perguntar assim, ó. Se eu sei que 58,5 gramas contém 1 mol, 5,85 gramas tem quantos mols? Você vai fazer essa conta. Você vai ter que x é igual a 5,85. Vou multiplicar aqui, ó. 5,85 vezes 1 vai dar 5,85. E esse 58,5 eu vou multiplicar aqui no x. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. X é igual a 58,5 vezes x é igual a 5,85. Então eu sei agora que x é igual a 5,85 dividido por 58,5. Isso vai dar um resultado de aproximadamente 0,1 mol. Se eu sei que 5,85 gramas são 0,1 mol, eu sei que eu tenho isso em 1 litro. Ou seja, a minha concentração em molaridade, que eu escrevo assim, ela é de 0,1 mol por litro de solução. Esse é o primeiro exercício. No segundo, ele fala assim, ó, sabendo que uma segunda amostra possui concentração de 98.000 mg por litro, calcule a concentração em porcentagem de massa, sabendo que a densidade dessa solução é de 1 grama por ml. Ou seja, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque eu quero saber qual que é a porcentagem em massa do meu sal, ou seja, a massa do meu soluto, do meu sal, dividido pela massa da minha solução, que é a massa da água, tá? E eu vou multiplicar isso por 100 para me dar um valor em porcentagem. Eu sei que eu tenho 98 mil miligramas. Isso aqui a gente tem que transformar em gramas. Eu tenho que, para transformar de miligrama para grama, eu divido por 1000. Ou seja, eu tenho 98 gramas de sal. E eu quero calcular qual que é a porcentagem desse sal presente na minha água. Sendo que a minha água é 1 litro. Gente, se é 1 litro, é a mesma coisa que 1000 ml. E aí, olha só, se é 1 grama por ml, significa que a cada 1 grama eu tenho 1 ml, 2 gramas, 2 ml, 3 gramas, 3 ml. Se eu tenho 1000 ml, eu tenho 1000 gramas de solução. Calcular a porcentagem em massa ficou fácil agora. É só colocar a massa do meu sal, 98, dividido pela massa da minha solução, que é 1000 gramas, vezes 100. Esses zerinhos aqui eu posso cortar. Eu vou ter que essa porcentagem é 98 dividido por 10, ou seja, 9,8%. Essa é a nossa resolução até o momento. Já foram 25 minutos, pessoal, então eu vou parar a resolução por aqui no exercício 3 e os exercícios 4, 5 e 6 eu mando no próximo vídeo aí, beleza? Curte o canal, compartilhe o vídeo, me ajuda aí, eu quero bater a meta de 100 milhões de inscritos até 2080. Obrigado e até a próxima.